Fala galera, hoje a gente está no quarto WL Recebe, hoje com Frederico Comério, o mito da Intellway, diretor de tecnologia. A gente agradece a presença dele e a gente vai bater um papo muito especial sobre TI e mais especificamente sobre inteligência artificial. Valeu! Fred, me conta um pouquinho, tá, o que você faz, o que você, qual a sua atuação lá na Intellway, não só a sua, né, mas o que a Intellway faz, né, dentro do IA, que vai ser o nosso assunto hoje da conversa, e também, né, de security. Dá um panorama pra gente depois tocar o assunto que é de grande interesse aqui. Claro, Léo, obrigado aí por me receber aí no programa. Bom, eu diria que a Intellway é uma empresa de tecnologia que tem basicamente dois focos. O primeiro foco é Cybersecurity, que é um foco que a gente já vem trabalhando aí ao longo das últimas décadas. O corpo, né, técnico da empresa tem grande, né, know-how, né, tem grande experiência. E ela surgiu para atender o mercado de Cybersecurity, mas nos últimos 2 anos a gente inaugurou uma unidade de negócio focada em inteligência artificial, computação cognitiva, que é um nicho de mercado que a gente acredita que cada vez mais vai fazer sentido dentro das operações, dentro dos negócios, e que fatalmente assim ele vai agregar tanto valor, né, pro business em geral, de que em pouco tempo vai ser impossível você tocar a sua operação sem, né, nenhuma tecnologia de IA envolvida. Fred, para quem não sabe nada, nunca ouviu falar, explica em poucas palavras o que é inteligência artificial. O que Olha, é isso? Se a gente for pegar o conceito mais purista, basicamente é uma forma do computador ele trabalhar, né, como simulando a forma como o nosso cérebro trabalha. Sim. A cognição, basicamente, né, os neurônios, enfim. É você tentar simular a mesma dinâmica que ocorre, né, no cérebro humano para tomada de decisão, para aprendizagem, etc. Basicamente, pensa no seguinte: a informática, como a gente conhece dos últimos 40, 50 anos, ela é uma ciência determinística, né? A informática binária tradicional. Então, se você tem um conjunto de entradas, você tem ali um algoritmo e você vai ter aquele mesmo conjunto de saída. Entendi. Esse é o determinismo. Só que o nosso cérebro, a mente humana, né, em geral, aí, os 300 mil anos, pelo menos, de evolução da espécie, fizeram com que o nosso cérebro não trabalhe de maneira determinística, né? Nosso cérebro trabalha de uma maneira muito mais probabilística, com base em experiência, com base em analogia, com base em comparação, com base em digamos assim, amostragens, né? De cada pessoa ela é diferente porque ela tem contextos diferentes, né? Enfim, experiências diferentes. Então, a inteligência artificial, a computação cognitiva, ela se baseia nesses princípios de tentar, com a mesma forma que o nosso cérebro aprende, fazer com que o computador também aprenda. Então a gente nem fala tanto em programar uma IA, a gente usa muito mais treinar uma IA, porque faz muito mais sentido. Se você pudesse dar um exemplo para as pessoas, isso aqui que você está vendo nesse lugar é IA. Qual seria, assim, um exemplo prático? Isso aqui é IA, que legal, cara, não sabia. Eu ia falar o seguinte, né, para ela, se você quer saber se é IA ou se é um algoritmo, né, tradicional, assim, se fingindo de IA, eu ia falar assim: em vez de você usar palavras comuns, pergunta a mesma coisa para esse programa de uma forma diferente, vamos ver como é que ele se sai. Entendi. Porque normalmente a informática tradicional ela analisa palavras-chave. Sim. Uma IA ela vai analisar mais o contexto. Então, se eu falar assim: pô, Léo, eu quero água, quero beber água. Isso é muito fácil você identificar essas palavras-chave. Agora, se você falar, por exemplo, tô com sede, ou tô com a boca aqui salivando, tô com a boca seca, aí a pessoa já tem que entender que no contexto significa que ela tá com sede. Entendi. O IA consegue identificar isso. Show. Através de o que a gente chama de grau de confiança, né? Entendi. Em vez de você ter uma resposta certa ou uma resposta errada, você tem um grau de confiança para cada resposta que você dá. E aí você consegue identificar qual o contexto. Show de bola. Fred, e assim, a gente ouve muito falar, né, que com chatbot, assistente virtual, atendimento digital, né, virtual e tudo mais, as pessoas vão acabar perdendo o emprego.
que você acha? Assim, isso é um mito? Você acha que vão perder o emprego, mas vai ganhar de um outro lado? Enfim, o que você pensa sobre o IA desempregando as pessoas? Bom, eu trago isso para um contexto um pouco mais amplo, né? Porque IA é só uma consequência do momento que a gente vive, que a gente chama da quarta revolução industrial. Sim. E toda vez que você rompe esses paradigmas, que você tem esses grandes pontos, né, de virada da tecnologia, é inexorável que assim, isso vai atingir a população de determinadas maneiras. Uma dessas maneiras é com a extinção de alguns empregos, como já ocorreu tantas vezes. Se a gente for voltar, né, de uma maneira assim, digamos, mais didática, assim, a primeira revolução industrial talvez foi a mais trágica do ponto de vista, né, de desemprego, de extinção dos empregos, que foi quando a gente começou a usar maquinário na agricultura. Basicamente, todos os empregos do mundo eram da agricultura. Sim. Então, 90% dos empregos foram extintos. Há pouco tempo atrás, a gente tinha algumas profissões, sei lá, não tão pouco tempo, mas vamos supor, até 30 anos atrás, você tinha um assessorista, né? Sim. No elevador, então coisa que não faz mais sentido hoje. Talvez nunca tenha feito sentido. Exatamente. Né? Teve um botão ali, mas tudo bem. E assim, pensando, né, mais profundamente, né, a respeito, eu diria que, óbvio, alguns empregos serão extintos, mas outros serão criados. Eu posso dar um exemplo dentro de casa. Há pouco tempo atrás, a gente anunciou uma vaga de treinador de robôs. Esse tipo de emprego não era nem pensado há, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu nem sei o que é. Mas... é um treinador de IA. Se é computação cognitiva, então o computador aprende, então exatamente, tem que treinar. Exatamente, para ele aprender, alguém precisa treinar. Eu costumo dizer que a inteligência artificial é como uma criança que nasce. Uma vez que você instancia um algoritmo de IA, você precisa treiná-lo para que ele fique competente. Se você treiná-lo bem, ele vai ser extremamente eficiente. Se você der mau exemplo, assim como você faz com a criança, ela vai ser uma criança mal criada e vai te fazer vergonha. Talvez se você parar para pensar assim, um atendente não precisa... talvez não precise ter uma formação gigantesca para ser um atendente que um chatbot, um assistente virtual substituiria. Mas talvez ele precise se qualificar para pegar um emprego um pouco... Então, assim, a qualificação precisa para você conseguir alguns tipos de emprego que até 5, 10 anos atrás não existiam. Eu acho que já há muito tempo a maioria dos empregos precisa de ter um conhecimento básico de informática, por exemplo. Né? Com certeza. E isso agora, a régua vai aumentando com o passar do tempo. Né? Eu acho que cada dia vai, assim, as pessoas que não têm nenhum tipo de curso, né? As pessoas que não têm nem curso, né? Mas nenhum tipo de estudo, né? Com tecnologia, vai conseguir... o mundo está cada vez mais tecnológico, né? A gente não consegue ver ninguém na rua hoje, é muito difícil ver alguém sem celular. Uhum. Aqui no Brasil, principalmente, se está sem celular, foi roubado há pouco tempo, tô brincando, né? Mas em tese é basicamente isso. Aí a gente falando um pouco de IA mais na prática, existe tipos de IA? Sim. Cada, digamos, instância que você cria de uma inteligência artificial, provavelmente ela foi criada para atender alguma tarefa específica dentro de algum contexto específico. Então, se a gente fosse classificar, a gente poderia escolher vários prismas diferentes. Eu gosto muito de classificar com base, né? Eu acho que é o mais comum, né, que o mercado vem classificando com relação à natureza dessa IA. Por exemplo, eu tenho IA que é focada em entendimento de linguagem natural, que é basicamente você conseguir, através da linguagem comum falada, identificar, né, as intenções, os contextos, né, que aquela conversação está ocorrendo. Nesse caso, é uma classe de algoritmos que a gente chama de NLP, que é Natural Language Process. Por outro lado, eu posso ter uma IA cuja especialidade seja reproduzir a fala humana. Entendi. Não necessariamente entender. Então, antigamente, por exemplo, até hoje em dia isso é muito comum nas URAs, né? Quando você faz uma ligação, você é atendido por uma gravação. Sim. Então, se você precisar mudar o conteúdo daquela gravação, numa tecnologia, né, ultrapassada, né, assim, você vai ter que gravar um novo áudio. Sim.
Uma inteligência artificial, ela pode produzir os fonemas. Então, basicamente, eu mudo ali a frase, programo outra coisa, ela vai falar coisas diferentes com muita naturalidade. Aí o locutor perdeu o emprego. Exatamente. E nessa categoria é o que a gente chama de motor de fala. Por outro lado, eu posso ter o inverso, né? Em vez de eu produzir a fala, eu posso fazer ao contrário. Eu posso pegar um áudio, né, processá-lo e transformá-lo em texto. Aí, nesse caso, em vez de ser um motor de fala, é o Speech to Text, né, o STT. E assim eu vou classificando, né, esses algoritmos de acordo com a natureza deles, né, de como que eles trabalham. Há um tempo atrás eu vi pessoas que tinham uma geladeira inteligente, que falava que o produto tal que estava lá dentro ia vencer e tal. Você acha que isso realmente funciona hoje em dia? Você acha que... Porque assim, eu acho que toda informação de você precisa de informação, de dado. Uhum. Então uma geladeira inteligente, não duvido. Uhum. Mas ela precisa saber onde está, se aquele leite, ele precisa ler aquele leite e saber que ele foi aberto há 3 dias, porque é diferente a validade fechada e aberta, de repente. Mas isso já existe, isso é uma realidade, talvez não no Brasil, mas em algum lugar do mundo. Eu diria o seguinte, isso é um caso que você está, na verdade, fazendo o merge, né, a junção de 2 tecnologias. Uma delas é a IoT, Sim. que é basicamente, se eu fosse explicar que a IoT, a grosso modo, seria eu vou botar IP em tudo quanto é dispositivo que existe, geladeira, fogão, beleza. Uma vez que a geladeira está conectada, né, a uma rede, então eu consigo trazer automação. E eu acho que isso faz sentido, porque cada vez mais o consumidor, o usuário, o cliente, ele tem menos tempo e menos paciência. Então, o tempo que você gasta para descobrir que sua cerveja lá da geladeira acabou e que você vai ter que ir no supermercado comprar, por que a geladeira, quando estiver faltando, por exemplo, né, 2 ou 3 cervejas, ela automaticamente já não faz o pedido no supermercado para te entregar, se ela já mapeou o seu comportamento? E aí que a inteligência artificial pode ajudar, justamente entendendo o comportamento. O IoT talvez não faz parte do IA, de repente, assim, porque se eu for para pensar, lógico que eu sei que, né, o IoT é a internet das coisas, de repente é uma coisa parada ali, né, a internet das coisas. Exatamente. A internet das coisas eu vejo muito mais como uma interface para esses dispositivos. Agora, a inteligência em si, para poder identificar o seu comportamento, saber que você consome tantas cervejas no inverno... Que chegou a sexta-feira e não tem cerveja na geladeira. Exatamente, né? Aí você tem uma área, né, que é uma tangente, né, da inteligência artificial com a estatística que, digamos assim, a união desses poderes deu origem ao machine learning. Isso foi um bom exemplo de machine learning, por exemplo, né, com base no comportamento, com a leitura dos dados, você tem aí um modelo de dados que explica, por exemplo, o consumo de cerveja do Léo em casa. Legal. Fred, agora finalizando a última pergunta, voltando aqui para o nosso mundo, né, o que você acha que o IA consegue ajudar ou melhorar, talvez, performance de venda? Eu não estou falando só de e-commerce, né? Estou falando de canais. Né? O que você acha que o IA consegue favorecer para que a taxa de conversão de geração de lead, enfim, dessas coisas aumentem? E aí eu estou falando de marketing digital principalmente, mas de marketing como um todo, se de repente vir na sua cabeça. Bom, num contexto geral, que se aplica inclusive a marketing, eu diria que pelo menos de 2 formas a gente consegue ter grandes ganhos utilizando inteligência artificial. Num aspecto seria o trabalho braçal, né, que existe, né, de você classificar as leads, entrar em contato com o cliente, oferecer produto e tal. Tudo isso toma tempo, mas é um processo que ele é de certa forma repetitivo. Sim. Então não seria algo fora da realidade você treinar uma inteligência artificial que vai saber lidar com esse contato, por exemplo, na maioria dos casos. Um machine learning, de repente, de aprender a interpretar o que o cara está falando. E aí, por exemplo, enquanto uma pessoa consegue falar, sei lá, com um cliente por minuto ou um cliente a cada 2 minutos, o IA ela pode falar com 1 milhão de clientes a cada minuto. Isso, de certa forma, alavancaria, né, a performance do trabalho. Ciro, alavancaria
no processo de qualificação do lead seria muito importante, né? Para entregar para o cara e falar, ó, esse cara realmente está interessado, ele tem um fit tal, com isso aqui e isso aqui. E por outro lado, né, daí já de uma maneira um pouco mais elaborada, e até mesmo com base nesses dados que você formando ao longo do tempo, você pode utilizar, por exemplo, a experiência que você teve lá do perfil de cada cliente para você criar um algoritmo de classificação do que realmente interessa aquele cliente. Entendi. Algo muito parecido com o que o Netflix faz com você. Entendi. Cada produto novo que é lançado, ele entende qual foi seu comportamento anterior com os outros filmes que você assistiu e meio que calcula a chance daquele filme de te interessar. E te sugere, né? Exatamente. Então você consegue unir tanto ali essa coisa do trabalho em escala quanto desse refinamento, né, de dados. Entendi, e aí realmente você agrega muito poder, né, na sua campanha com isso. Não, claro. Fred, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá? Esse vídeo vai estar disponível aqui no canal do WL, vai estar disponível também lá nos canais da Intelliway, né? A gente espera numa próxima, a gente vai ter algumas novidades também, tá? Te agradeço, Fred. Fique à vontade para mandar beijos para quem você quiser. Obrigado, tá? É sempre um prazer falar de tecnologia, né? Algo muito mais do que a nossa profissão, é uma paixão nossa, né? Show de bola. Tecnologia é o mundo hoje, né? Exatamente. Então, obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Fred. Obrigadão. Até mais. Tamo junto. Falou. Tchau, galera. Esse foi o WL Recebe, o quarto, com Frederico Comério.